aqui em Israel, 1h29. Aí no Brasil, acredito que seja 7h29, na maior parte das regiões. Dentro de 1 minuto, vamos estar iniciando o nosso estudo aqui, dando continuidade aos nossos estudos de hebraico, na página 58. O pessoal ainda está entrando, espero que todo mundo já esteja recuperado aí. Sei que a maioria aí estava em jejum e acredito que aí no Brasil aí a maioria das regiões, acredito que todas as regiões aí do Brasil já terminaram. Então, acredito que todos já estejam recuperados. Espero aí que todos possam ter um bom aproveitamento hoje. Aqui em Israel agora, nesse momento, 1h30, 1h30 da madrugada. Aí no Brasil, na maior parte das regiões, agora 7h30. Então vamos iniciar aqui, dar continuidade na página 58 do hebraico, dos nossos estudos de hebraico, do shiur de hebraico, shiur de Ivrit. A gente vai começar aqui com Shem Hapoal, dando continuidade ao shiur passado, da semana passada, que a gente estudou sobre o verbo lirtzot, que significa escrever, lirtzot, que significa querer, e anirotse, rotsá, rotsim, rotsot. Viu? E hoje a gente vai estudar aqui Tsarir, Sirichá, Sirichim, Sirichot. Alguém sabe me dizer o que é Tsarir? Tá lá em cima. Tá todo mundo lá em cima. Alguém sabe me dizer o que é Tsarir? Quem tiver áudio pode responder. Quem não tiver áudio pode escrever, que eu vou estar acompanhando aqui com vocês. Alguém sabe me dizer o que é Tsarir? Sirichat, Sirichim, Sirichot. Precisa, muito bem aí, Nava respondendo, precisa. E essas palavras aí é um verbo de ligação e deve ser sempre dito antes e logo depois tem que ser o verbo no infinitivo. Porque sempre a pessoa diz, eu preciso andar, eu preciso comer, eu preciso rezar, eu preciso... Sempre é o verbo conjugado e na sequência o infinitivo. Como a gente já estudou aqui semana passada a respeito de rotse, rotsar, rotsim e rotsot. Eu acredito que todos tenham entendido essa questão. No hebraico é bem parecido com o português nessa área, porque em português ninguém fala eu preciso come, ninguém fala isso. Eu preciso anda, eu preciso fala, ninguém fala dessa forma, que está incorreto. No hebraico acontece a mesma coisa, é o verbo conjugado com o verbo no infinitivo. Então, aqui no caso, a palavra aqui, sarir, que é esse verbo de ligação, sarir, sirichat, sirichim, sirichot, que significa precisa. Eu preciso, anit sarir, quando é homem, diz anit sarir. Se for mulher, diz anit sirichá. Aí, sirichim, Sirichim, que é o plural masculino, e Sirichot, que é o plural feminino. Eu acredito que todos aí estejam entendendo. Quem tem alguma dúvida pode mandar as suas perguntas aí. Então agora aqui a gente vai começar aqui com esses dois quadros aqui, dando exemplo aqui de alguns verbos. A gente vê aqui apoal que significa verbo, e Shem Hapoal, que significa verbo no infinitivo. Alguém
quer ler aqui para a gente hoje? Alguém tem áudio que possa ler? Que possa acompanhar? Se alguém tem áudio... Pode ser eu. Muito bem. Quem que está falando? Muculo. Muculo? Muito bem, Muculo. Pode participar aí. Será um grande prazer aí a tua participação aí. Rapoal, Shen Sim. Rapoal, Rapoal, Shen Rapoal. Embaixo vem Iodea e Iodea. Ladaat. Sim. O senhor sabe, Muculo, o que é Iodea e o que é Ladaat? Saber, né? Saber é saber Ladaat. Ladaat. E o verbo conjugado... Iodea, eu sei, ou eu compreendo. Sei, ou eu sei, no caso, e o verbo conhecer, Maiara aqui tá colocando aqui, o verbo conhecer, a gente tem o verbo lehakir, como já foi estudado semana passada. O verbo ladaat, precisamente, ele é mais para saber. Lehakir é o verbo utilizado para conhecer. Animakir, makirá, makirim, makirot. Então aqui a gente vê aqui, ó, o verbo ele conjugado, iodea, sabe, eu sei, ani iodea, ele sabe, hu iodea, e ladaat. Por exemplo, se eu digo aqui, ani tsarir ladaat, ani tsarir, eu uso aqui o tsarir, o verbo de ligação, tsarir ladaat. O que eu quero dizer com essa frase? Ani tsarir ladaat. Alguém sabe me dizer? Deixa eu escrever aqui. Se eu digo ani tsarir ladaat, ani tsarir ladaat, eu preciso saber. Muito bem aí, Nava respondendo, participando. Maiara também respondeu. Eu preciso saber. Então, todo mundo entendeu aqui que a gente tem que usar o verbo no infinitivo. Sempre quando tem tsarir na frente tem o verbo eu preciso fazer algo, eu preciso algo. E o outro verbo que vem logo depois de tsarir, ele é no infinitivo. Como em português. Eu preciso andar, eu preciso saber, eu preciso caminhar, eu preciso... e várias coisas. É bem simples porque em português ele é parecido. É praticamente a mesma coisa. Moré, Sim, esse tsari poderia ser também necessito, necessitar, sim, necessito também. saber, Sim, também. porque eu Preciso e li necessito. quando Sim, eu coloquei a também. palavra aqui, eu encontrei necessitar, necessito, né? Sim, necessito, é sinônimo. Inclusive em espanhol, eles nem usam, nem utilizam a questão de precisar em espanhol é outro significado. Em espanhol é necessitar, necessitar é precisar. Então, necessitar e precisar é a mesma, são sinônimos. Muito bem aqui. Agora o segundo verbo aqui do quadro aqui, a gente vê aqui quem consegue ler aqui, quem pode ler. Se alguém tem áudio. Roler. Vou ler. E qual é o verbo no infinitivo? Laderet. Lalechet. Lalechet. Laleret. Lalechet. Quem sabe o significado desse verbo? Caminhar. Caminhar. Muito bem. Caminho, caminhar. Sim. Eu caminho. Sim, aqui ele conjugado e aqui o verbo no infinitivo. Então, por exemplo, uma mulher, vamos supor, uma mulher, ela quer falar, eu preciso caminhar. Como que seria ela dizer eu preciso caminhar? Alguém sabe me dizer?
Josiane respondeu muito bem também, é o verbo ir também. Lalerte, tanto caminhar como pode ser ir também. Tem esses dois significados. Se for mulher, por exemplo, ninguém sabe me dizer uma frase aqui, uma das mulheres não sabe fazer uma frase aqui com esse verbo e com sarir? Como que uma mulher diria aqui? Maiara, muito bem aqui. Ani sriha ladaat. Muito bem. Eu preciso saber no caso de ladaat. E se for aqui no verbo laleret, ani sriha laleret. Ani sriha laleret. Eu preciso caminhar, eu preciso ir. Muito bem. Aqui a gente vem aqui para o terceiro verbo aqui desse quadro. Quem pode ler aqui para a gente? Ninguém consegue ler aí? Aí, Marinha. Por quê? Tá acontecendo isso? Bom, As coisas. aqui está Yoshev e Lashevet. Alguém sabe o significado do verbo Lashevet? A gente já estudou esse verbo aqui também. Lashevet. O que é Lashevet? Habitar, morar. Lashevet é sentar. Sentar, muito bem aí, Josiane, participando também. Lashevet é sentar, é o verbo sentar. E Yoshev, o que é Yoshev? Ele está conjugado de Lashevet. Então, no caso aqui, se eu digo Ani Yoshev, eu sento. Se eu dizer assim, Ani tsarir Lashevet, eu quero sentar. Então, aí eu sou obrigatoriamente, eu tenho que usar o verbo no infinitivo se eu utilizar tsarir. Eu espero que todo mundo esteja aí entendendo o que eu estou passando, o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer aqui é que sempre depois da palavra tsarir, do verbo de ligação, eu preciso, eu necessito obrigatoriamente, eu preciso falar o verbo no infinitivo. Se eu disser assim, Ani tsarir Yoshev, não está correto. Se eu disser Ani tsarir roler, não está correto. Se eu disser Ani tsarir iodea, não está correto, porque eu estaria dizendo, a tradução no português ficaria assim. Eu preciso senta, eu preciso caminha, eu preciso sei. Não está correto. Em português e em hebraico é a mesma coisa. Quando a pessoa fala eu preciso, ani tsarir, ele tem que utilizar o verbo no infinitivo. Espero que esteja claro aí. Agora, este outro verbo aqui, vamos ver aqui do lado esquerdo. Do lado esquerdo, a gente vê aqui, novamente, esse verbo aqui, o quarto verbo. Quem consegue ler aqui para a gente esse quarto verbo aqui? A gente leu esses três verbos, agora essa primeira linha aqui ao alto. Alguém lembra desse verbo? A gente já estudou ele bastante aqui também. Nocea e linsoa. Nocea e linsoa. Eu acredito que foi a Sara que falou, né? Sim. Sim, Sara. Você sabe me dizer, Sara, o que é linsoa? É viajar.
Viajar, muito bem. Viajar é linsoa. E o que é nocer? Viajo. Eu viajo. Muito bem. E como você diria, se você precisa viajar para algum lugar, como que você vai dizer, como você vai formar uma frase? Ani, tsarika, tsariha, né? Serihá, serihá, Ani, serihá. ani, tseriha. Linsoa. B, Israel. Olê, Israel. Lê Israel, para Israel. Muito bem. Corra, Gavoto, você soube fazer uma frase já. Já soube fazer uma frase já clara e correta a respeito aqui do que a gente está estudando. Sempre depois de tsarir, tsarir é para homem, serihá para mulher, serihim e tserihot, plural masculino e plural feminino. Muito bem. E depois o verbo no infinitivo. Agora, o quinto verbo aqui desse nosso quadro aqui, do lado esquerdo, que verbo que é esse aqui? Alguém sabe ler para a gente aqui? Quem não tem áudio, por favor, pode escrever também, que eu vou estar acompanhando aqui do lado. Lavod, Lavod, o verbo no infinitivo. Muito bem. E o que significa lavod? trabalhar. Trabalhar. E como ele é conjugado? Oved, Oved, no noved. masculino, oved. No Oved. caso, o feminino, você sabe dizer como seria no feminino? Não, oré. Ovedet. Mulher, no caso, falaria ani ovedet. Ovedet, eu trabalho. E homem diz ani oved. Isso já é um pouco diferente do português. Aí, no hebraico é bem dividida essa questão. Tudo tem o masculino e feminino. Tudo tem masculino e feminino. Diferente do português, que tem muitos verbos que servem tanto para o masculino como o feminino. No caso do hebraico, sempre tem o masculino e o feminino. Muito bem. E como que ficaria uma frase? Eu preciso trabalhar. Alguém sabe me dizer? Quem não tem áudio pode escrever. Como que ficaria uma frase? Eu preciso trabalhar. Ani, tseriha, לעבוד. Metsuyan, corra kavod. Anit sriha, porque é mulher. Anit sriha lavod. Por que lavod? Porque é no infinitivo. Então, sempre depois de tsarir, sriha, srihim, srihot, Ai, caramba. precisa colocar no infinitivo. Anitsari lavod. Metsuyan. Meus parabéns aí para a Sara, que acertou muito bem. Agora, o último verbo aqui do nosso quadro. Quem sabe que verbo é esse? Quem pode ler para a gente? Listot, Listot. O que é listot? beber. Beber. Listot. E qual é a conjugação dele? Aqui. Anishoté, masculino. Chotes, masculino. Muito bem. E seria chotet, chotet, feminino? Não, é chotar. Porque Chotar. aí porque esse verbo pertence a outra família. A questão da divisão de famílias é um estudo mais complicado. O hebraico ele tem várias famílias de verbo. No feminino, sempre ele vai ser o final com a letra re ou o final com o tav. Isso no tempo presente. Quando o masculino ele também tem o re no final, no caso re, e com o som de vogal e,
o feminino vai ter a vogal A. E quando a última letra do verbo conjugado é qualquer outra letra do alfabeto, ela vai ser, o feminino vai ter acrescentada a letra TAV. Então, isso é uma regra aí, que isso aí pertence à divisão de grupos, que isso aí, com certeza, a gente vai poder estudar mais para frente, é uma coisa mais aprofundada, uma coisa de gramática. Mas, então, xote é para homem, xotá para mulher, xotim e xotot. Sempre o plural masculino é im e o plural feminino é ot. No caso aqui, a gente está tratando do tempo presente. Tudo que a gente está estudando até agora é o tempo presente. Que o tempo passado e futuro já modifica algumas coisas, já tem outras regras diferentes. Muito bem aqui. E quem consegue fazer uma frase, melhor. Eu vou fazer uma frase no plural. A gente já falou bastante aqui de singular. Nós precisamos beber. Nós precisamos beber. Quem consegue fazer essa frase? Quem não tem áudio, por favor, pode escrever, que a gente vai estar lendo. Nós precisamos beber. אנחנו צריכים לשתות. Anarno tsirihim listot. Muito bem. Corra Kavod também para Josiane, também respondeu muito bem também. Sara e Josiane responderam muito bem. Anarno tsirihim listot. E se esse anarno, se esse nós, fosse somente mulheres, como que seria a frase? Alguém sabe dizer? אנחנו צריכות לשתות. Metsuya, muito bem. É isso mesmo. Se fosse somente mulheres, aí o verbo ele tinha que ser no feminino. E no caso, depois, o infinitivo. Então, anarno tsrichot listot. Muito bem. Agora a gente vai aqui para o nosso texto. Nosso texto aqui. Dani ve'ima. Dialogue. Todo mundo sabe o que é Dani ve'ima? Dani e a mãe. Dani e a mãe. Muito bem. Maiara também respondeu, muito bem. Quem está com vontade aí de começar a ler o texto aqui para a gente aqui? Quem? Dani, Dani. Ima, Lamar, Ani, Sarir, Laleret. Laleret. Muito Laleret. Dani, mãe, porque eu preciso ir. Aqui eu não falei o final aqui. Libeite, Hasefer. Lebeit Hasefer. Sim, ele pergunta, aqui Dani é o menino, o filho aqui, ele pergunta, aqui ele pergunta, muito bem, quem leu, que eu não tô achando aqui, quem? Raya. Raya, meus parabéns aí, corra Cavodo, tá lendo muito bem. Aqui Dani é o menino, ele pergunta para a mãe, como a Raya aqui já fez a tradução, mãe, por que eu preciso ir para Beit HaSefer? Alguém sabe Beit HaSefer? O que é Beit HaSefer? Escola. Escola, muito bem. Escola é Beit HaSefer. Então aí o filho pergunta para a mãe, mamãe, por que eu preciso ir para a escola? Muito bem aqui. Agora, quem quer ler aqui a segunda frase aqui, o que a mãe responde? Ima. כי אתה צריך ללמוד.
Metsuyan. E qual seria a tradução? Qual é a tradução? Porque você precisa estudar ou aprender. Sim, estudar ou aprender, porque o verbo lilmod tanto faz estudar como aprender. É o mesmo verbo. Em hebraico não tem diferença nenhuma. Estudar e aprender é o mesmo verbo. Lilmod. Vocês repararam aqui que sempre usa o verbo no infinitivo. Sempre no infinitivo. Depois de tsarir, de tsirihat, tsirihin, tsirihot, sempre usa no infinitivo. Assim como no português. Agora, continuando aqui o nosso texto, nosso diálogo, Dani aqui. O que o Dani pergunta novamente para a mãe? Quem quer participar? למה אני צריך ללמוד? Muito bem. É Garcia? Garcia Sampaio? Isso. Muito bem, Garcia. Sabe traduzir? Por que eu preciso estudar? Muito bem. Porque eu preciso estudar. Agora, quem pode ler aqui o que a mãe responde para ele aqui no diálogo? Quem quer ler aqui para a gente? Tá? Que אתה צריך לדעת? Metsuyan. Quem leu aqui para a gente foi o Itzhak? Hack. Muito bem. Meus parabéns aí. Está lendo muito bem também. Você sabe fazer a tradução, Itzhak? Por que você precisa saber? Por que você precisa saber? Muito bem. Muito bem que todo mundo está acompanhando, todo mundo está entendendo aí. Alguém sabe me dizer por que esse que e por que lama? Qual que é a diferença de lama e que? Lama é de pergunta e por que é de resposta. E que é de resposta. Muito bem. Em português é a mesma palavra, né? É que em português tem o porquê separado e o porquê junto. Eu já não me lembro mais o qual que é de pergunta, qual que é de resposta. Eu não sou muito bem em português. Mas lama, em hebraico, sempre é pergunta. O que é sempre a resposta. Em português, é porquê e porquê. Porquê separado e porquê junto. É somente isso de diferente. Mas em hebraico, não. O lama é de pergunta e o que é de resposta. Muito bem aí, explicado aí pelo Garcia. Agora, o que o filho faz, o Dani, faz outra pergunta aqui. Vamos ver aqui. Quem? למה אני צריך לדעת? Muito bem. Qual foi a pergunta? Por que eu preciso saber? Muito bem. E aí, a mãe, Ima, responde para ele novamente. Dá uma resposta também interrogativa, interrogando o filho. Quem quer fazer ler essa última frase aqui e traduzir, por favor? Alguém? Lama, 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 lama. Ata shoel shelot. Metsuyan. Foi Mukuo que leu aqui pra gente? Mukulo. Muito bem, tá de parabéns. Está lendo bem também, está acompanhando. Sabe fazer a tradução, Mukuo? Por que você faz perguntas? Por que você Pergunta. pergunta perguntas? Certo. Faz, Pergunta. Por que você faz tanta pergunta? Faz perguntas aqui. Shoel, que vem do verbo lish'ol, perguntar.
Então, porque você pergunta, perguntas. Essa seria a tradução literal, aí traduzindo literalmente. Muito bem, aí a mãe, ela responde aqui para o filho que ela não gostou de tanta pergunta do filho antes de ir para a escola, e aí ela diz para o filho por que tantas perguntas, por que perguntar, sendo que a obrigação dele é ir para a escola e acabou, e não questionar. Agora, aqui tem esse asterisco aqui, a gente vai fazer o texto de outra forma, esse mesmo texto. Aqui está escrito Bincom. Quem lembra o que é Bincom? Alguém sabe? No lugar, muito bem. No lugar de Dani, aqui Dani, Hannah. Aqui a gente vai fazer aqui o texto como se fosse uma menina. Aqui já não é mais o Dani. O Dani é esse menino. Agora a gente vai fazer o texto como se fosse a Hannah no lugar do Dani. Quem quer arriscar fazer aqui? No lugar de Dani, agora tem que ser Hannah. Alguém? Moré, troca só a Hannah e Eladim vai trocar também ou não? Sim, no próximo. Ah, tá. Agora é Hannah, depois e Eladim. Que depois é plural. É para treinar a forma no masculino, feminino e plural. Para que todos entendam bem aí a questão do masculino, feminino e plural. A primeira frase vai continuar igual, então? Talvez, vamos ver. Tente fazer. Você é a Hannah. Moré, Sim. a primeira frase continua igual? Vamos começar a frase. Aí você vai perceber se continua ou não. Você é a Hannah. Vamos ver. Não, Pode só que ler. em vez de imã, eu pergunto para as crianças? Não, aqui é que vai mudar, vai fazer o terceiro texto. O terceiro diálogo. Agora a gente lê o primeiro diálogo com Dani e Ima. Depois agora a gente vai ler com Hannah e Ima e a mãe. Depois a gente vai fazer com as crianças, com os Eladim, todos fazendo pergunta para a mãe. Você entendeu agora como que é? Entendi. Então agora você pode começar? Pode, como Hannah agora. Imã, lama ani seriha lalehet lebeit assefer. Metsuya. Aí, ó. Aqui já trocou uma coisa aqui, ó. Tseriha. Por que Tseriha? Porque é feminino e é Hannah. Muito bem aí também, disse Nava, também respondeu muito bem. E muito bem também, Maiara também já tinha respondido já, primeiramente. Agora, quem lê aqui a segunda? Quem sabe ler a segunda e passar aqui? Aqui é a Ima, é a mãe, conversando com a Hannah. O que ela responde para a Hannah? Kiatá, Sariha, Lelmod. Não é Atá, é At. Tem que trocar. Perdão, Moré. Não, tá ótimo, tá ótimo. Kiat, Tem que é errando que aprende. Lelmod. Que at seriha, que at seriha leomod. Muito bem. Que at seriha leomod. Agora o que Hannah responde aqui? O que Hannah? Porque você precisa estudar. Sim, agora Hannah, o que a terceira frase aqui, como que fica?
a pergunta, né, Maria? Sim, outra pergunta. Aqui a terceira frase. No lugar de Dani, Hana. Como que fica agora? Lama ani tseriha lilmod. Metsuya. Lama ani tsiriha lilmod. Porque é Hana, já mudou novamente aqui o tsarir para tsiriha. Agora, o que a mãe responde novamente aqui? Vamos ver aqui. Kiat seriha ladat. Ladat. Kiat tsiriha ladat. Metsuya. Agora, o que Hana pergunta novamente? Alguém sabe dizer? Lama, ani, seriha, ladat. Metsuya. Agora a mãe aqui responde pela última vez e pergunta, uma resposta interrogativa também, no caso. Como que a mãe responde aqui? O que a mãe diz? Lama, at, shoel, shelot. Lama at shoelet. Shelot. Shoelet porque é feminino. Aqui também tem que modificar. Shoelet. Aumenta só um tave aqui, no caso do feminino, aumenta um tave aqui. Lama at shoelet shelot. Aqui modificou essas duas palavras aqui. O atá trocou por at e o shoel se trocou pelo shoelet. Muito bem. André, Sim. se pronuncia lamar ou lama? Lama. Lama é a pronúncia correta. Lama. Agora, Bincom, Hana e Eladim. Archave, plural. Agora, plural. Rabim. Agora a gente vai para o plural. Aqui é agora a mãe falando com as crianças. No lugar aqui de Dani e de Hana, existem várias crianças aqui, vários filhos. E eles fazem perguntas para a mãe, todos eles, e ela responde para eles no plural. Como que fica agora? Vamos ver agora quem consegue começar aqui. Quem consegue começar aqui no lugar aqui dos Yeladim. Yeladim fazem perguntas para a mãe agora. Ima, lama, anachnu, tserihin, lalecheti, lebeiti, sefer. Ha-sefer. Lebeiti ha-sefer. Leveit ha-sefer. Metsuya. Mukulo leu aí muito bem aí também. Está acompanhando muito bem. Por que modificou aqui? Anachnu. Por quê? Plural. Plural. Sim, as crianças aqui, então é nós. Então aí teve que modificar aqui. E no lugar de tsarir, ficou tsirihim. Precisamos. Então a tradução fica como? Sabe falar, Muku? Completa a tradução? Sim. Creio. Acredito que sim. As crianças, né? Então, Ima, mãe, porque nós necessitamos Ir à escola.
Para a escola. Para a escola. Muito bem. É essa a tradução. Agora, o que a mãe responde? Vamos ver aí quem consegue fazer o papel da mãe aqui e responder aqui para os ילדים, para as crianças. כי אתם צריכים ללמוד. Metsuyan, Sara, muito bem. Que atem, aí modificou duas palavras aí novamente. Que atem צריכים ללמוד. Que vocês, atem, vocês, ou vós, depende aí a região do Brasil, que atem, vocês precisam, צריכים ללמוד, estudar, aprender. Muito bem. Agora, novamente... Moré, sim, poderia sim. ser, nos dois casos, atem e aten? Só que no caso, não. Aí no caso só é atem, masculino, com mem, porque é ילדים. Não é crianças? Crianças, aqui é crianças, aqui está no masculino. Se fosse ילדות, masculino, plural de crianças é somente meninas, é ילדות. Perfeito. Aí, no caso, ילדים, é porque aí poderia até ter uma menina, duas meninas, mas quando tem várias pessoas, o ajuntamento de várias pessoas, quando tem um homem, é como no português. Aí se usa o gênero masculino. Agora, só no caso de ter somente meninas, aí utilizaria ילדות. Aí, bevacachá. Muito bem, agora qual é onde a gente parou aqui? Na ima, a resposta que ela dá, vamos ver aqui. Quem consegue acompanhar aqui? Quem consegue ler? למה אנחנו צריכים ללמוד? Lama Anarno Srihin Lilmod. Muito bem aí, Leo Garcia, muito bem. Agora a resposta da mãe. Vamos ver aqui a resposta da mãe. Maiara também participou, muito bem. Está correto. Vamos ver aqui o que a mãe responde. O que a mãe responde aqui para as crianças? Alguém sabe me dizer? Que atem צריכים לדעת. Metsuyan, novamente, respondeu muito bem aí e conjugou corretamente aí no plural. Muito bem, no plural. Agora, as crianças fazem mais outra pergunta. Vamos ver quem consegue ler aqui as perguntas aqui, a pergunta das crianças. Aí, muito bem. Sim, pode continuar. לדעת. Metsuyan, muito bem, novamente. Maiara também respondeu. Lama Anarno Srihin Ladaat. Está totalmente correto. Agora a gente vai ver aqui a resposta final aqui da mãe para as crianças. Vamos ver aí qual é a resposta da mãe para as crianças. A resposta interrogativa. Quem consegue fazer? Quem não tem áudio pode escrever, fique à vontade. למה אתם שואלות? Muito bem aí, Garcia que respondeu, né? Muito bem, que leu pra gente.
está correto. É lama, lama, lama atem, shoalim, shelot. Muito bem. Aí a gente mudou novamente aqui duas palavras. Aqui o pronome passou a ser, no lugar de atá, atem, no plural, vocês. E no caso de shoel, que é no singular masculino, a gente trocou aqui para o plural masculino, shoalim. Agora, a gente vai completar aqui. A gente vai completar aqui com a palavra correta. Se é sarir, sirihá, sirihim ou sirihot. A gente vai aqui. Vamos aumentar um pouco aqui, talvez melhora. Então, aqui fica assim. Quem sabe ler essa frase aqui para a gente? Já está pronta, respondida. Número 1. Michael Sarir Linsoa. Michael precisa viajar. Michael precisa viajar. Muito bem, Mayara também respondeu. Michael precisa viajar. O número 2. Quem quer ler aqui para a gente, número 2? אנחנו צריכים לעבוד. Muito bem. Sara, sabe a tradução? Nós precisamos trabalhar. Metsuya. Agora, número 3. Agora tem que completar. Como que fica? Quem consegue fazer aqui a número 3? Um minuto. Serija. Lalehet. Hit serija lalehet. Sabe traduzir, Garcia? Ela precisa... Me esqueci essa última, mulher. Lalehet é caminhar ou ir. Lalehet é caminhar ou ir. Então, ela precisa caminhar ou ir. Aí depende do contexto. Hitzriha lalehet. Muito bem, respondeu muito bem, tá perfeito, tá tudo bem. Número 4 agora, quem consegue fazer aqui a número 4? Hen tserihot lerichtov. Muito bem. Hen serihot lichtov. Sabe me dizer o que significa? Elas precisam escrever. Elas precisam escrever. Muito bem. Agora, número 5. Número 5. Quem sabe fazer aqui pra gente? Sara Sriha Lilmod. Número 5. Precisa estudar. Tá, desculpa. Eu falei, não. Dani Sarir Liktov. Likrov, né? Licro. Sabe a 5 também? Dani precisa ler. Muito bem. Dani precisa ler. Dani Tsarir Likro. Muito bem. Dani Tsarir Likro precisa ler. E você já respondeu também, Sara. Muito bem, ficou Sara corretamente. Sara Tsriha Lilmod. Sara precisa estudar. Muito bem. Agora a gente vai aqui para o número 7. Quem quer responder a número 7?
Vamos ver aqui a número 7. הם צריכים לדבר עם המורה. Metsuyan. Perfeito. Sabe dizer o que significa? Elas precisam falar com a Morá, com a professora. Muito bem. Eles, no caso, eles precisam falar com a professora. Agora a 8. Quem consegue fazer a 8 aqui? אתן צריכה ללכת. צריכות, מורה, ללכת. Muito bem. Josiane também respondeu. Muito bem. Aten Sirichot Lalehet. Muito bem. Sabe traduzir? Elas precisam caminhar. Elas não, porque elas seria hen. Aqui no caso, aten é vocês. Vocês para feminino. Então, a Mayara também respondeu aqui. Vocês. Vocês precisam caminhar ou vocês precisam ir. Muito bem. Agora vamos para a 9. Quem faz a 9 aqui? Alguém sabe fazer a 9? אתה צריך לנסוע. Metsuya. E qual é a tradução? Você precisa viajar. Muito bem. Você precisa viajar. Número 10. Número 10. את צריכה לעבוד. Muito bem. Sabe traduzir, Mukulo? Você precisa trabalhar? Você precisa trabalhar? É uma pergunta. Você precisa trabalhar? Então, at siricha lavod. Muito bem. E aí, at siricha porque at é você. Você feminino. Então, at siricha. Agora, número 11. Quem vai fazer aqui pra gente a número 11? אתן צריכים ללמוד. Vocês precisam estudar. Aten Tsirichin Leomod, vocês precisam estudar muito bem. Tsirichin, por que Tsirichin? Porque é atem, e atem, aqui com mem no final, é masculino, plural masculino, então é Tsirichin. No caso, Tsirichot é se fosse com num. Se fosse com num, seria feminino, vocês feminino, aí seria Tsirichot. Então, a resposta correta é Tsirichin, porque é masculino. Vocês precisam estudar. Atem Tsirichin Lilmod. Atem Tsirichin Lilmod é uma pergunta. Agora, número 12, a última aqui da nossa página. אני צריך לנסוע לתל אביב. Muito bem. Quem respondeu foi Jones, isso? Isso, Moreno. Muito bem. Respondeu muito bem, completou muito bem. Você sabe fazer a tradução, Jones? Eu preciso viajar para Tel Aviv. Muito bem. Soube traduzir muito bem também. Mayara também respondeu. Está perfeito também. Eu preciso viajar para Tel Aviv. Anit Sarir Linsoa le Tel Aviv. Só que existia aqui duas respostas corretas aqui no caso. Quem sabe dizer que outra resposta poderia ser na número 12 que estaria correta?
Serihá? Sim, Tsiriha. Anit Tsiriha Linsoa le Tel Aviv. Quem poderia dizer assim, Anit Tsiriha Linsoa le Tel Aviv? É qualquer pessoa? Mulheres. Mulheres poderiam responder assim. Agora, homem precisa responder Ani Sarir. Mulher é Anit Tsiriha. Muito bem. Vocês têm estudado bem, por isso eu vejo que estão evoluindo bem nos estudos aí. Todo mundo aí está conseguindo traduzir, ler muito bem. Todos vocês estão de parabéns. Semana que vem eu vou dar uma tarefa para vocês, uma pequena tarefa. Eu quero que vocês façam uma frase pequena, não precisa ser uma frase grande, com todas as coisas que a gente tem estudado até aqui. Eu percebo que vocês já têm evoluído muito, têm aprendido muito, então eu acredito que frases simples, assim como tem aqui nos nossos textos aqui que a gente estudou até hoje, eu percebo que vocês já têm conhecimento para isso, já têm muito bem aí a capacidade de fazer até textos. Então, eu acredito que eu vou passar uma pequena tarefa para que vocês possam trazer aí uma frase com tudo que a gente já estudou. A gente já estudou a respeito aí, hoje a gente está estudando a respeito de Sarir, Sirihat, Sirihim, Sirihot. Semana passada a gente estudou 2 vezes na semana, a gente estudou o verbo lirtsot, que é o verbo querer, e a gente estudou aqui até a página 58. Vocês já estão bem capacitados, já estão bem estudados. Eu me surpreendo a cada dia aí com a capacidade de vocês. Vocês têm uma capacidade enorme, porque mesmo que vocês não utilizam o idioma no dia a dia, eu vejo que vocês estão se esforçando e estão aprendendo aí, estão sabendo ler e também responder muito bem as lições. Então, semana que vem, eu espero que vocês tragam uma frase, quem puder fazer, uma frase aí com tudo que a gente já estudou. Quem quiser trazer uma frase grande, pode trazer. Quem quiser trazer uma frase pequena, o interessante é trazer uma frase correta. E o interessante, mais importante de tudo, é que vocês estejam treinando, tanto na escrita, como na parte falada, como na parte lida. A pessoa, no idioma, a pessoa tem que treinar esses 3 fundamentos, são fundamentais. E um quarto fundamento também é fundamental, que é entender, ler, escrever e falar. São os 4 fundamentos fundamentais aí para se aprender qualquer idioma, e principalmente o hebraico. E o hebraico é um idioma que vocês não falam no dia a dia, é um idioma que vocês falam na reza somente, e vocês estão muito de parabéns, estão Korra Kavod Lahem, vocês têm me surpreendido aí, vocês têm aprendido maravilhosamente bem. Eu só tenho aí a elogiar a todo o grupo que tem participado, e espero aí que vocês possam aí tá fazendo essa frase aí, semana que vem, Bezrat Hashem aí, todo mundo aí com uma frase referente a tudo que a gente já estudou. A próxima página que a gente vai estudar vai ser a página 59. A gente tem apenas 2 minutos hoje na aula, aqui 2 horas e 28 minutos, mas aqui a gente vai dar uma olhada aqui na próxima lição. A gente tem 2 minutos aqui. Aqui, o título da nossa próxima lição. Quem sabe ler aqui para a gente? Moshe está doente. Sim, e como que é em hebraico? Moshe rolê. Moshe rolê. Moshe rolê. O verbo rolê, que ele está conjugado, que é doente, é traduzido também como substantivo, no caso da tradução para o português, no caso doente,
vem do verbo adoecer, que é o verbo lachlot. Deixa eu escrever aqui para vocês. Verbo lachlot. Lachlot. É assim que se escreve o verbo lachlot. Significa adoecer. Então, é rolê, rolar, rolim e rolot. Então, aqui no caso aqui, Moshe está doente. Aqui é usado aqui, Moshe está doente, ou Moshe adoece. Que essa palavra aqui, ela é tanto usada como verbo, como ela pode ser usada como substantivo. Rolê é tanto um verbo, conjugado aí no tempo presente, como ele também pode ser usado como substantivo. Tanto doente, Moshe doente, ou Moshe adoece. E a gente vai estudar também, semana que vem, o verbo lomar. É um verbo aí que tem uns detalhes interessantes aí, que eu semana que vem eu vou estar explicando aí desse verbo lomar, porque ele está aqui diferente de todos os verbos aqui do hebraico aqui. A gente vê aqui que a palavra lomar, a palavra lomar, que significa dizer, esse verbo significa dizer, a tradução dele no português. A gente vê aqui que é omer, omeret, onrim e onrot. A gente vê aqui que tem uma diferença bem grande aí, né? Porque o verbo lomar, ele não carrega a raiz do verbo conjugado. Mas isso aí a gente vai explicar um pouco semana que vem. Agora, 2 horas e 31 minutos aqui em Israel. Aqui e no Brasil, em grande parte do Brasil, agora já é 8h31. Eu agradeço a presença de todos. Obrigado a todos aí. Mais uma vez estivemos juntos aí. Todá rabá lahem. Eu agradeço muito a vocês aí por tudo e espero que semana que vem a gente possa dar continuidade nos nossos estudos. E não esqueçam aí da nossa frase aí, espero que todos possam fazer aí uma frase com tudo que a gente já tem estudado até hoje. Obrigado a todos. Todá rabá, laila tov lekulechem.